Hoje recebendo aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, presidente Enzo Samuel. Boa tarde, presidente Enzo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Boa tarde, Elivaldo. Elivaldo Barbosa também, né? Boa tarde, Lívia. Seja bem-vinda. Boa tarde, Joelson, presidente Elivaldo e quem está conosco em casa. E Elivaldo Barbosa, boa tarde. É isso, Joelson. Boa tarde, Lívia, presidente Enzo. Boa tarde para você que está na nossa companhia. Presidente Enzo Samuel, ontem o prefeito Silvio Mendes sancionou um projeto de lei que o senhor apresentou na Câmara de Vereadores referente à revitalização do centro de Teresina. O objetivo é fazer com que espaços públicos bastante conhecidos no centro possam se transformar em espaços de convivência de melhor utilização. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito de como é que isso pode ser alcançado através do projeto de lei. Qual é a ideia que o senhor acredita que esse projeto possa trazer para transformar esses espaços novamente em espaços vivos? Bem, Joelson, há algum tempo a gente discute o potencial do centro da cidade de Teresina, que já foi uma grande referência cultural, patrimonial, histórica aqui em nosso município, e a cada ano que passa vem perdendo força. Se você anda hoje no centro, você vê vários pontos para alugar e as pessoas não alugam. Antigamente a realidade era diferente. Você encontrava pontos caros e as pessoas não tinham ponto para alugar, para fazer investimento no centro. E isso é fruto de um abandono que veio acontecendo nos últimos anos. Mas não é um caso específico de Teresina. Isso aconteceu o Brasil afora. Mas algumas cidades, algumas capitais já vêm dando resposta. E essa resposta, ela parte também dentro desse processo de valorização cultural, de valorização dos artistas locais, dos empreendedores culturais, onde você pode se utilizar de pontos tão importantes do centro, como revitalização de praças, eventos culturais, e você refortalecer o movimento naquele local. Mas então, como é que o projeto pode garantir isso, ajudar nisso? Bem, primeiro, a gente pode trabalhar a parceria pública e privada. É importante. A revitalização do centro, ela não é importante somente para o poder público. Ela é importante também para o setor privado. Então, você pode trabalhar através de parceria público-privado, você pode trabalhar através do poder público, por exemplo. Vereador de Teresina, ele tem direito a destinar emendas todo ano. Você pode destinar emendas tanto para fazer revitalização de espaço, como para fazer atividades culturais onde você movimenta a gente. Lembrando, pessoal, que a gente não vai recuperar o centro da cidade sem colocar pessoas ali. É preciso que se movimente, é preciso ter ação. Você pega aqui o caso do Recentro que foi implantado no Recife, que é um modelo que vem dando êxito. A gente precisa sair do papel. A gente fica no debate, a gente fica no plano teórico, a gente não sai do papel. Uma outra medida que pode ser adotada são os modelos unifamiliares, onde você tem espaços de negócio, de movimentar a economia e espaço de moradia dentro do centro. E as pessoas automaticamente estarão ocupando aqueles espaços. Então, o que importa dentro desse processo é que a gente possa ocupar esses espaços que hoje estão ociosos. E quando você tem ociosidade, você tem o quê? A falta de segurança pública. Não adianta você fazer investimento em ter polícia militar lá, em ter guarda municipal lá, ter órgãos da segurança pública lá, se você não dá vida ao centro da cidade. O primeiro combate à criminalidade é você dando vida ao centro da cidade. E, presidente, como que o Legislativo ele vai fazer essa realização, como o senhor disse, tirar do papel em parceria com o Executivo nesse curto prazo? Sabemos que é início da legislatura, então até os próximos 4 anos, existe algo palpável? Bem, primeiro a gente apresentou já um projeto de lei. Esse projeto de lei é realidade. Agora a gente precisa trabalhar a execução de valorização desses espaços. E a prefeitura que deve trabalhar nesse sentido? Não, com certeza. A prefeitura ela deve trabalhar nesse sentido. Quem é que perde mais, né, quando você olha para o centro da cidade e você, toda vez que eu entro no centro, eu olho, poxa, há 10 anos atrás eu andava aqui, eu torcia quando minha mãe vinha para o centro fazer compra, que eu queria ir com ela, porque eu queria tomar um caldo de cana e comer um pastel, né? Hoje você não vê essa realidade nas crianças, você não vê essa realidade nas pessoas. E nós queremos exatamente resgatar isso. Mas existem grandes desafios. Antigamente não tinha, por exemplo, shopping centers. Hoje a pessoa vai no shopping, ela encontra as mesmas lojas que tem no centro, mas é uma área climatizada, é uma área agradável. Então, para a pessoa voltar para o centro, eu tenho que transformar ele num espaço agradável, que eu queira conviver, que eu queira estar lá. Então, isso parte do parlamento, parte do executivo, de ter um cronograma de execução, de valorização dos espaços, né? A gente já apresentou esse projeto de lei, a gente pode trabalhar através de emenda em parceria com o poder, em parceria com o privado. Muito bem. Olha, eu vou trazer aí imagens, presidente, de um evento que aconteceu hoje pela manhã, inclusive faz referência aí à camisa que o senhor está usando, que é o Câmara em Ação.
Essa atividade aconteceu hoje, uma atividade que coloca vereadores em contato mais direto com a população da cidade de Teresina e também chama, né, autoridades, integrantes do primeiro escalão da prefeitura. O prefeito de Teresina, inclusive, esteve lá também para participar do evento de hoje. Como é que vocês perceberam os resultados desse trabalho da Câmara em Ação na cidade de Teresina? Bem, Joelson, quando eu assumi a presidência da Câmara Municipal, eu sempre soube que o vereador era aquele político mais próximo da população. Para ser amado, para ser odiado, para ser elogiado, para ser criticado, mas é o vereador que está lá na ponta, que está lá no bairro, junto com o seu eleitor. Então, se o vereador é próximo, a Câmara também tinha que ser próxima, né? A Câmara era vista somente como um espaço de debate, de discussão de projetos, enfim. E a gente tornou a Câmara mais próxima de Teresina. O Câmara em Ação é apenas um desses projetos que hoje a Câmara tem de diferente na minha gestão. E o Câmara em Ação, ele ganhou uma grande proporção. Ele hoje não é só Teresina. Outro dia eu divulguei um Twitter de uma Câmara Municipal solicitando um modelo de como era feito o Câmara em Ação, que eles queriam implementar lá na Câmara de São Paulo. O Câmara em Ação é um programa que já foi premiado nacionalmente, né, concorrendo com todas as outras câmaras. Então você vê que é um modelo que deu certo. Além da gente levar o vereador para próximo da comunidade, a gente leva vários serviços, como desde atendimento na pediatria, neuropediatria, né, que é um atendimento bastante dificultoso na rede pública do nosso município. A gente tem várias parcerias com o poder público, com o privado, ofertando serviços para a população. Para você ter ideia, tinha pessoas chegando lá 4, 3h30 da manhã e eu falei, olha, não precisa chegar esse horário. Aqui nós vamos atender todos e vamos atender com qualidade. Pessoas que às vezes precisam fazer só uma retificação num cartório e é uma burocracia e ela não consegue nem ter acesso porque ela não tem o entendimento. E o Câmara em Ação, além de levar o serviço, a gente faz toda a explicação para aquelas pessoas leigas que não conseguem ter acesso a esses serviços públicos que são essenciais. Presidente, ali a presença do prefeito Silvio Mendes, inclusive num gesto simbólico, ele vestindo a camisa do programa Câmara em Ação, isso revela ou sinaliza para uma relação próxima do Executivo institucional, eu me refiro, do Executivo com o Legislativo, através de um programa social tão relevante como esse que o senhor nos traz? Olha, certeza, da minha parte, todos vocês aqui, a Lívia, que acompanha os bastidores na Câmara Municipal, ela sabe minha forma de fazer política. É uma forma de dialogar, de conversar e sempre pensando naquilo que é público. Eu acho que aquela pessoa que se coloca à disposição para ser um parlamentar, para ser um gestor, ela tem que ter sempre em primeiro lugar a coisa pública. E da minha parte, eu trabalho somando os esforços para que a gente possa superar os problemas. Teresina hoje tem muitos problemas. Os problemas na saúde continuam, como falta de medicação. O problema da limpeza urbana continua. A gente vê aí uma briga judicial para saber quem é que opera ou não opera no lixo e o povo ficando com lixo na sua porta. Ou seja, quem é para ser colocado em primeiro lugar está sendo esquecido, que é a população. Você fica se brigando na justiça por um contrato, diga-se passagem, os contratos pelo Brasil afora milionários, né? Mas o doutor Silva já se comprometeu em reduzir aqui, e a população fica sem um lixo ser coletado na sua porta e pagando até mesmo por uma taxa. Uhum. Você olha para o transporte público, Teresina é uma capital que nós naturalizamos não ter transporte público. Isso é um absurdo, Joelson. O trabalhador hoje ele compromete parte da sua renda para ir trabalhar, porque nós temos um grupo de empresários que mandam e desmandam no nosso transporte, que não tem um controle em tempo real por parte da prefeitura da bilhetagem eletrônica, recebe um subsídio altíssimo, não sou contra subsídio, mas se você tem um subsídio, você tem que colocar ônibus na rua. Hoje nós não temos 300 ônibus na rua e Teresina naturalizou não ter transporte público. Então o nosso compromisso é em melhorar esse serviço para o nosso povo. Eu vou, apesar de você estar falando a respeito dessa relação, mas a legislatura, esses primeiros meses aqui dessa atual legislatura, ela foi marcada por uma série de acontecimentos. Entre eles, a criação de CPIs, 3 CPIs em andamento na Câmara Municipal de Teresina, o que não costuma ser observado. O prefeito Silvio Mendes, inclusive, falou sobre essa abertura de mais uma CPI na Câmara, dessa vez a CPI do lixo, mas defendeu aí apurações de irregularidades. CPI da água de Teresina, tem a do lixo e tem agora da situação financeira, daquele fiscal da prefeitura. Conversei ontem, inclusive, com o presidente
dessa última do equilíbrio financeiro da prefeitura, que vai ser o vereador Dudu, e estou enviando para ele o mesmo documento que nós mandamos para o Tribunal de Contas. Que ele faça bom uso, que esclareça quem desviou dinheiro público. Existem indícios fortes de desvio de dinheiro público, endividou a prefeitura como ela nunca foi endividada, e é preciso que a gente recupere a capacidade de investimento na cidade. É o que todo mundo cobra com razão. É preciso que a vida continue, mas dentro dos preceitos da legalidade. O líder do prefeito na Câmara, Bruno Vilarinho, falou sobre a semana conturbada na Câmara e sobre a reação do prefeito com a criação das CPIs. Aquela casa ela tem autonomia de criar quantas CPIs se faça necessário. O prefeito Silvio Mendes não é contra nenhum tipo de CPI naquela casa. Sempre ele dará total apoio a qualquer comissão parlamentar de inquérito que seja instalado naquela casa. E nós estamos ali para manter esse diálogo. Que a gente puder contribuir com as CPI instaladas naquela casa, como líder do prefeito, iremos contribuir mantendo o diálogo respeitoso e procurando trazer resultados para Teresina. Presidente, essa semana o senhor cobrou responsabilidade dos vereadores. O senhor declarou que era necessário responsabilidade dos vereadores quando estivesse participando de debates, inclusive propondo a criação de CPIs. Qual é a avaliação que o senhor faz dentro dessa perspectiva do compromisso que os vereadores precisam ter para o bom andamento da casa? Olha, primeiro a gente tem que entender que a CPI ela é um instrumento da minoria. Para que ela possa ser implementada, instaurada, você precisa de 10 assinaturas. O que a gente não pode é transformar num fato político, abrir uma CPI por abrir. Você tem que ter responsabilidade. Tem a CPI do déficit, da água de Teresina. Quem aqui que não concorda se eu perguntar para a população que os serviços prestados pela água de Teresina são de má qualidade? Todo mundo vai concordar em Teresina, se você sair de porta em porta e uma cobrança de uma taxa absurda. Então eu não vejo como uma CPI incabível. A gente precisa entender o porquê se paga um preço tão alto e não tem um serviço de qualidade. Em relação ao desequilíbrio financeiro, que diga-se de passagem, como o próprio doutor Silvio disse, que não é somente da gestão anterior do doutor Pessoa, mas também de outras gestões. A gente precisa apurar, identificar quem são os culpados e, se possível, responsabilizar. Não vejo como incabível. O lixo, eu acabei de falar. Fica-se a discussão judicial de quem vai operar, de quem não vai operar. Até ontem, tinha um movimento de paralisação dos trabalhadores porque não estava recebendo. Como é que a prefeitura paga tão caro por isso? As empresas não repassam, não sei o que está acontecendo, e os trabalhadores não recebem, e se para a prestação de serviço. Então, algo não está correto. Está correta a Câmara Municipal, está correto o prefeito Silvio Mendes em tentar resolver o problema. Então, o que a gente não pode é criar um fato político. Eu não vou dizer, Joelson, uma CPI, eu não sei se é audiência pública, mas é um dos instrumentos a serem utilizados. A gente não pode banalizar. Entendi. A gente não pode, por exemplo, quando na Câmara Municipal, quando eu faço uma sessão sintética, eu sou reclamado. Quando a gente quer instaurar aqui CPIs para se trabalhar cada vez mais, também se reclama. Então a gente precisa entender. O que é que eu acho que tem que ter? É o compromisso do vereador com o cidadão teresinense. É uma nova legislatura, onde se renovou mais da metade, nomes novos, de idade, e por estarem lá no parlamento. Então, eu acho que eles querem mostrar trabalho, querem mostrar serviço. A mim, como presidente, cabe conduzir os trabalhos. E confesso que é uma realidade totalmente diferente da outra legislatura. Você percebe que é uma legislatura diferente? A gente já percebe. Você percebe que tem um cenário onde os reflexos nacionais são bem maior no parlamento do que no anterior. Como? Debates ideológicos, você percebe que hoje estão mais dentro da Câmara Municipal de Teresina, mais acalorado, pessoas que falam mais para as redes sociais. Você percebe que há uma mudança e a gente precisa se atentar a isso. O que não pode é jamais se perder o controle e a responsabilidade. Porque ali o nosso compromisso é com o povo de Teresina. Presidente, o senhor falou sobre essa questão do discurso das redes sociais. Em nível nacional existia um termo utilizado no Congresso que é a bancada da selfie, que era justamente essa ideia de ficar falando para as redes sociais. O senhor entende que é um novo momento na Câmara em relação a isso, que existe essa discussão mais focada em ter likes do que discutir de fato a legislatura, discutir um momento político entre os parlamentares? Olha, eu não vou dizer dessa forma, Lívia, porque a gente tem bons quadros, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não se perder no caminho. Eu me lembro que quando eu estava na reeleição para a presidência, eu me encontrei com o doutor Silvio em Brasília. E ele me deu uma bússola, que ele falou, essa bússola
é para você olhar toda vez que tiver uma dificuldade e não se perder no caminho. Eu acho que a gente tem grandes nomes, a gente não pode se perder no caminho. Eu acho que a política hoje, a forma de fazer comunicação, ela mudou. As pessoas estão mais presentes nas redes sociais, né? Gostam muito, às vezes gostam muito daquele coisa já montado, de cortes, enfim. E cada um quer chegar a um público maior. Eu acho que cada um pode adotar a estratégia que bem entender. O que a gente não pode é se perder no caminho. Presidente, e como a mesa diretora tem acompanhado o caso Tatiana Medeiros, recentemente mudança no regime de detenção da parlamentar, que segue parlamentar, embora com os direitos de exercer o mandato impedidos pela Justiça. O suplente já assumiu, já é vereador, como o Poder Legislativo acompanha esse fato? Olha, é um processo que está tramitando na Justiça, ele não é da Câmara Municipal. Está lá na Justiça. A vereadora Tatiana ela vai ter o seu direito de contraditório, de ampla defesa, tem que ser respeitado. Ela vai ter a possibilidade de provar ou não a sua inocência, vai ser julgada e não cabe à Câmara fazer qualquer tipo de julgamento nesse momento. Como é que o processo está andando, ela tem um direito contraditório e ampla defesa e a Câmara Municipal vai se antecipar a fatos que são anteriores ao seu mandato e uma ação que não começou na Câmara Municipal, começou no Judiciário. Então, cabe ao Judiciário dar continuidade e tomar as decisões. A Câmara, até agora, todas as suas posturas foi respeitando as decisões judiciais que chegaram até aquela casa, porque ninguém está acima da lei. Foi feita uma consulta, né, pela Procuradoria ao Tribunal de Contas do Estado sobre o pagamento ou não do salário da vereadora, que é de R$24 mil. Por enquanto, ela está recebendo esse salário. Por que vocês fizeram uma consulta? Há uma dúvida ainda sobre o legítimo direito de receber o salário? Joelson, no começo, tudo era muito novo para a Câmara Municipal. Entenda, a vereadora ela não chegou somente a ser presa, mas como também foi afastada por uma cautelar, né? Então, naquele caso, a gente entendia que era melhor fazer uma consulta para não haver atropelos. Havia muita pressão popular, pressão da imprensa, né? E eu ali como presidente, eu tinha que tomar a decisão mais coerente, eu não poderia agir por pressão. Então, a melhor coisa que você faz é o quê? Consultar os órgãos que deliberam sobre isso. Em relação ao salário dela, existe realmente entendimentos diferentes dentro da jurisprudência, mas hoje entende-se que ela deve sim receber, porque ela foi eleita pelo povo através do voto popular, não houve nenhuma sentença transitada em julgado ou uma condenação dela, e até que se prove o contrário, ela é inocente, e ela está afastada do mandato à disposição da Justiça por um motivo alheio à sua vontade, não é porque ela queira, é porque a Justiça afastou ela, ela está à disposição da Justiça. Então, entende-se sim que ela deve continuar recebendo o salário. E curiosamente, presidente, a mesma Justiça, que é a Justiça Eleitoral, que diplomou a vereadora, foi a mesma que decidiu cautelarmente, né, pela sua... É como eu disse, existem muitos detalhes, existe aí... muitos detalhes que eu acho que vão ser melhor explicados ao final do processo. É preciso deixar o processo correr. No Brasil, o que se predomina é o princípio do devido processo legal e de respeito ao contraditório e ampla defesa. Então, precisamos deixar o processo correr. Não é o presidente Enzo que está criando regra, que está ditando as regras do jogo. É o que já existe, é o que estabelece na lei. Se eu estou pagando o salário dela, é porque a lei estabelece assim. Então, a gente precisa respeitar todo o processo. E a influência dessa situação na imagem do Poder Legislativo, presidente? Olha, zero, né? A vereadora Tatiana está respondendo a algo individual. Não é a Câmara que está respondendo. Como eu disse, ela ainda vai ter o direito de contraditório e ampla defesa, né? Existem vários casos. Nós tivemos aqui, por exemplo, o caso que foi presidente da Câmara, do Dejalma, que agora que o processo se encerrou. Então, assim, eu prefiro agir com muita responsabilidade, aguardando a resposta da Justiça. Presidente, agora eu vou falar com o agente político, o vereador Enzo Samuel. Eu queria entender como é que está a determinação em relação ao PDT aqui em Teresina, no Piauí como um todo. Existem expectativas para o próximo ano, chapas proporcionais que estão correndo risco de não serem realizadas por conta da estratégia do governo. Quais serão os passos que o PDT vai ter em relação a isso? Olha, nós fazemos parte do time do governo. Nós somos um partido forte, coeso. Elegemos 3 vereadores aqui na capital, fizemos também eleição de peças importantes pelo estado do Piauí, e a gente acredita que nós temos o direito de tentar trabalhar essa montagem e construção de chapa, tanto para estadual
como para federal. Lógico que será em diálogo com o governador Rafael. E eu acredito que no tempo certo nós vamos ter os devidos alinhamentos. Eu só aproveitar essa deixa da Lívia, presidente, para também perguntar o seguinte. Uma vez eu lembro bem que o senhor aqui mesmo, nesse assento que o senhor está hoje, chegou a apresentar uma expectativa, ou defender, melhor dizendo, uma expectativa do PDT entrar também no debate majoritário, de composição majoritária, ou no Senado, ou na vice, ou numa suplência de Senado. Essa determinação continua, presidente? Continua sim, com certeza, até porque eu acabei de falar aqui que a política ela vive um novo momento, esse momento de você dialogar através das redes sociais, de você saber o que as pessoas realmente querem escutar, o que você vai fazer. E eu acredito que essa eleição de Senado, ela pode ter muitas surpresas. E, presidente... Muitas surpresas? Em que sentido? Me surpreenda. Vamos lá. Essa tendência de redes sociais, ela chegou na Câmara Municipal agora. No Brasil afora já tinha chegado. Vamos olhar para o Senado. Quantos senadores nós não temos eleito que desbancaram grandes nomes de megas estrutura através apenas de uma simples conversa nas redes sociais? Pessoas que colocaram o nome de última hora. Então, eleição de Senado não tem nada definido. O senhor acredita numa reviravolta desse quadro? Acredito sim. Num nome de última hora? Acredito num nome que as pessoas se sintam representadas, que as pessoas não se sintam, às vezes, representadas pela velha política e pode, às vezes, até um voto de protesto. Poxa, por que senador tem que ser alguém que já foi governador, tem que ser agora de família tradicional? Rapaz, quantos senadores andam no meio da rua, no meio do povo? Vamos Isso lá, pode acontecer dentro de um na bairro, base dentro de uma governista? comunidade. Isso pode acontecer na base governista? As pessoas... não é uma base governista, Elivaldo, eu falo da base do povo. As pessoas cansaram de políticos que ficam só dentro do gabinete e que aparecem só em época de eleição. Isso acabou. Acabou. O exemplo disso é o nosso governador Rafael Fonteles, que anda pelo Piauí todo, visitando, falando com o povo e conversando. Agora, senador, rapaz, me diga aqui qual é o senador que você vê numa sexta-feira, num bairro, numa comunidade, no meio do povo mesmo. Me diga. Agora, presidente, o senhor fala sobre essa surpresa, o senhor fala sobre expectativa. Essa surpresa e essa expectativa pode acontecer única e exclusivamente no PDT ou existe outro destino partidário do senhor? Olha, eu trabalho para fortalecer meu partido, o PDT, né? Então, a gente vai trabalhar para que possa acontecer no PDT até a última hora. Cenário do senhor fora do PDT, no PT, por exemplo, para disputar a eleição no próximo ano? Eu sou do PDT e vou trabalhar para fortalecer o PDT até a última hora. Presidente Enzo Samuel, quero agradecer a presença do senhor aqui no Jornal do Piauí de hoje, presidente da Câmara de Teresina. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, presidente.